Olá, tudo bem? Meu nome é Elis Helena, estamos aqui em mais um Porãocast, um podcast adventista do sétimo dia, feito por jovens para jovens. E aqui vamos lá na lição 6, que é o tema Coalizão contra Cristo. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de apresentar aqui o pastor Elbert. Pode falar mais um pouquinho sobre você? Prazer, Lígia, estar com você aqui. Pascoal, prazer estar com vocês conversando aqui nessa programação, nesse podcast do Porão Jovem, né? Que tem sido uma bênção já, eu já assisti. Mas eu sou líder de jovens aqui da nossa Associação Paulista Sudoeste, que é um escritório que cuida da parte de jovens em todo o sudoeste de São Paulo. É legal. E ter sido convidado por vocês aqui é um prazer poder participar. É muito bom. E aqui temos nosso segundo convidado, Pascoal. Pode se apresentar? Muito prazer. Eu sou membro da Igreja Adventista Central de Sorocaba e é um privilégio estar com vocês. Participo também aqui na Escola Sabatina de Inglês. E com profissão sou advogado. E estou super feliz de a gente falar de um tema tão bacana e importante. Sim, como muito esse. Importante mesmo. Bom, mas antes de começar um tema assim tão importante, é sempre importante chamar a presença de Deus. Queria pedir para você poder orar pela gente. Claro, vamos lá. Querido Jesus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui fazendo o que estamos fazendo, abrindo a palavra de Deus e livremente comentando sobre as impressões que o Espírito Santo tem nos dado através da Bíblia. Que esse tema, de maneira especial, seja conduzido por Ti. Pedimos a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como toda lição traz, ela sempre traz uma tirinha no começo. Eu gostaria de falar com ela muito básico. Vou ler aqui para os nossos ouvintes. Um homem falando assim: na lição desta semana aprendemos que é uma grande precepada a função de Estado e Igreja. E aí depois no quadrinho seguinte ele pega a moto dele, foge e fala: espero ter ajudado, até a próxima, minha gente. Vou confessar aqui que eu não sabia o que era precepada, não sei nem se eu tô falando direito, mas eu descobri que é uma palhaçada, né? Então ele basicamente está falando: esse negócio de Estado mais Igreja é uma palhaçada. E aí essa lição vai trazer que as maiores perseguições e as maiores atrocidades que foram feitas foi através dessa junção de igreja e Estado. E aí ele vai trazer uma questão muito importante, que foi a que aconteceu com o nosso Jesus Cristo. E a gente gostaria de ler o texto bíblico dessa semana, começar lendo a Bíblia, é claro. Lucas 23, vamos para o verso 22. Então, pela terceira vez, isso quem fala é Pilatos, lhes perguntou: que mal fez este homem, se referindo a Jesus? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas o povo instavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, e a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-os à vontade dele, né? Aqui a gente vê o nosso Jesus Cristo sendo entregue por causa dessa grande coalizão do povo. E aí, trazendo agora para a lição e querendo trazer agora para a vida de hoje, eu quero perguntar para vocês: o que esse Estado mais Igreja, como que a gente pode trazer esse aprendizado para hoje? Para que ele serve hoje? Para que essa lição está servindo para a gente hoje? Eu vejo aqui, Pascoal e Lígia, que essa tirinha ela ilustra muito bem aquilo que é a realidade, né? Quando você procura misturar o Estado com a Igreja, vai dar palhaçada mesmo, vai dar presepada, né? Como o pessoal menciona. Por quê? Porque uma coisa é o seu relacionamento com Deus. Sim. Né? Aquilo que nós temos que prestar a Deus como nossa obrigação, no sentido assim do que a gente deve fazer, como devemos obedecer, que Ele é o Deus Supremo, Ele é justo e Ele também Ele rege e reina com equidade, né? Mas quando o Estado entra, o Estado tem as suas motivações, não é? A gente sabe que, como nós estamos vivendo num mundo de pecado, num mundo que a imperfeição reina, a gente tem pessoas que também estão no governo, né, governando os países, os estados, as cidades, e como existe, infelizmente, o ser humano, existe também corrupção. Sim. Quando a igreja decide se unir com o Estado, ela corre um risco, porque a linha é muito tênue, né? O risco de, em algum momento, deixar os princípios bíblicos, que são verdades eternas e verdades absolutas,
para que você possa se arriscar numa situação em que você pode deixar de cumprir com aquilo que é do agrado de Deus. Então é um risco muito grande. Então, a tirinha relata muito bem que esse é um tema delicado. É delicado. Por isso que o camarada deu a deixa dele aqui e saiu correndo aqui, né? Com a moto dele aqui. Se é que é uma moto, posso dizer assim. Mas o fato é que esse não é um assunto simples, é um assunto muito delicado. Há aqueles que acham que devem interferir diretamente, mas todas as vezes que a gente viu na história, pela experiência própria, quando a igreja se uniu ao Estado, houve problema e houve incoerências. Aquela frase, né, que os perseguidos, quando tomam o poder, se tornam perseguidores. Né? Perfeitamente. Essa questão do poder. Você mesmo trouxe essa questão. Quando a gente entra nessa questão de que nós temos o poder do Estado, nós temos nas nossas mãos poder colocar alguém na cadeia, isso torna, querendo ou não, pra gente um ato de que, então vamos, todo mundo que foi contra a nossa mentalidade, contra as nossas crenças, vamos colocá-lo num patamar de até às vezes morte. Perfeitamente. Isso aconteceu, inclusive, né, no protestantismo, né, quando o protestantismo protestou contra muitas coisas que Roma estava impondo sobre as pessoas, né, e o metodismo, melhor dizendo, quando o metodismo ele passou a ter o apoio do Estado, começou a oprimir também aqueles que eram contrários, aqueles que pensavam diferente deles também, como por exemplo os anabatistas, que tinham um conceito... Exato. Você pode explicar mais pra gente o que é Anabatista? Sim. Não sei se todos os nossos ouvintes sabem o que é Anabatista. Na verdade, eles vieram dentro do seio do próprio protestantismo, né? Só que eles tinham algumas crenças diferentes das crenças dos cristãos naquele momento ali. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, eles acreditavam que o batismo não deveria ser o batismo de crianças, por exemplo. Eles acreditavam que o batismo tinha que ser por imersão, mas só deveriam ser pessoas adultas que tinham condições de professar a sua fé. E porque eles pensavam diferente do metodismo, que eram provenientes também do protestantismo, né, desse momento do século XVI, eles acabaram sendo também perseguidos e oprimidos pelo próprio protestantismo, pelo próprio metodismo naquela época. Então é aquilo que você falou, né? Você é oprimido, mas quando você está no poder, que eles passaram a ter também o apoio, né, do Estado naquela ocasião, eles começaram a oprimir também. Então essa é uma reflexão que a gente deve fazer, né? Quando eu estou no poder, qual é a minha atitude? É a mesma daqueles que me oprimem, né? Sim. E a gente pode levar isso para Cristo, né? Cristo é nosso Deus. Deus, né, é o maior de todos. E Ele nos obriga a algo? O que vocês acham? Eu acho que esse ponto, dentro daquilo que eu passei nos bancos da faculdade lá, né, que a gente acaba sendo obrigado a ver aquilo todo dia, né, no direito, tem aspectos sensacionais aqui. A gente está hoje no tema da coalizão contra Cristo, né, mas a gente veio de uma semana do tema 5, que é separação Estado-Igreja, que aí caímos aqui. E é uma discussão maravilhosa que a lição está trazendo, porque, né, quando a gente pensa lá na faculdade, né, os professores tentam passar para a gente o que é uma coisa e outra, o que é Estado. O Estado é algo que tem um propósito. E às vezes a gente pensa que tem muitas maneiras de você pensar para que serve um Estado, né? Mas uma delas, no final das contas, é tornar tudo aquilo que a gente acha que é bom uma realidade. Ou seja, colocar em ordem. Só que essa ordem, ela, embora seja muito proveitosa quando ela vem do convencimento no Estado, do diálogo, né, das autoridades, no final do dia, essa ordem é imposta pela força. Sim. Porque se ela não for assim, a sociedade não vai ter parâmetros para coexistir. Alguém tem que colocar os limites de maneira forçada. E aí, quando você pensa na função da igreja, aí você tem um outro propósito. E quando a gente coloca o propósito da igreja, ao que tudo nos indica dos estudos que estamos tendo e da Bíblia, nós estamos num campo não da força, da coação, mas do convencimento. Até porque se fosse por força, a gente nem estaria aqui, né? Exato. Já o conflito teria acabado faz tempo. Exato. Uma grande lição que Jesus deu para Pedro quando ele tentou, né, ali acertar ele acertou a orelha, né, daquele personagem, daquele momento do Getsemane. Jesus deu uma lição falando,
não é pela espada. Se fosse pela espada, alguém muito melhor que você teria vindo. Exato, né? Não precisava. Então, acho que isso é muito legal. Entender os propósitos. Porque muita coisa é interessante no Estado, mas se a gente achar que o Estado tem que resolver questões que a igreja tem propósitos de cumprir, aí nós vamos estar aplicando um meio de força que a igreja não é o propósito dela cumprir. Na verdade, eu acho que o maior exemplo disso é Paulo, né? Porque Paulo, ele, querendo ou não, estava no judaísmo, ele era a pessoa que queria impor, ele perseguia os cristãos, assim como ele acreditava que o Estado deveria impor, ele também impunha essas regras. No momento de sua conversão, no momento em que ele realmente virou de Cristo, ele parou de impor as coisas. E aí você vê ele sendo açoitado, você vê ele falando assim, que bom que eu estou aqui sofrendo em nome de Cristo, né? Você vê como é que são as coisas, né? Você vê a igreja, por um lado, quando Paulo estava no judaísmo, a igreja que tinha sido perseguida, né, passou a perseguir. Né? Os judeus começaram a perseguir os cristãos, né? Aqueles que tinham se convertido ao cristianismo. E agora Paulo se converte, quer dizer, Saulo se converte, se torna Paulo, e ele passa a ser perseguido. Então você percebe que realmente a gente tem que ter muita preocupação com essa questão, em que lado nós estamos e o que devemos fazer. E a gente deveria sempre pensar assim, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Né? Eu sou hoje um cristão, eu professo uma denominação religiosa, certo? Eu tenho as minhas crenças pessoais e sigo um princípio religioso, mas isso não deve fazer com que eu pense e me sinta melhor do que você, Elis, nem melhor do que o Pascoal, não é? Porque a partir do momento que eu acho que pela minha crença eu sou melhor do que ele, né, eu passo a ter uma religião exclusivista, Sim. Como se ela fosse a melhor de todas, e existem pessoas boas em todos os lugares, e ensinos bons em todas as igrejas. Sim. Então, a gente tem que partir do princípio de respeito e humildade. Jesus, ele era judeu, no entanto, ele respeitou todas as crenças, as pessoas, inclusive os judeus, né, quando pegaram uma mulher que estava em adultério, eles disseram assim, olha, a lei diz que ela tem que ser apedrejada, não é? E Jesus sabia que eles queriam pegá-lo numa situação constrangedora para poder acusá-lo, não é? E então Jesus simplesmente não respondeu, começou a escrever na areia, sem responder o que eles queriam que ele dissesse, para mostrar para eles que cada um tinha o seu pecado, cada um tinha que dar conta de si mesmo perante Deus. Nossa, isso é muito interessante que você falou, porque eu acho que quando a gente coloca num patamar em que você é melhor que outra pessoa, existe uma pessoa que é pior que você. Exatamente. Então, tipo assim, se eu sou melhor que uma pessoa, começa a comparação. Então, existe uma pessoa que é melhor que eu, e aí você se sente inseguro. Quando você se sente seguro, você quer menosprezar outra pessoa pra você falar, não, mas essa pessoa aqui eu sou melhor. Perfeitamente. E aí começa esse jogo de patamares e escalas que não existe. E Jesus veio nos ensinar exatamente, né, isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Parece-me que, pelo que foi colocado, né, Pascoal? Pelo que você colocou, se o Estado tem a sua função, lugar, tem o seu lugar, e Deus tem também o seu lugar, a religião tem o seu espaço. Agora, nós como cristãos acreditamos que Deus está sobre todas as coisas, não é? Sim. Que toda a nossa devoção deve ser dada a Deus e a nossa obediência prestada a Ele também. Então, se eu tiver que decidir em algum momento entre servir a Deus e servir ao Estado, desde que servir ao Estado não esteja contrário àquilo que Deus me pede, eu devo fazer, cumprir com o meu papel civil, né, como cidadão, mas eu não posso abrir mão dos meus princípios. E me parece que com Jesus aconteceu exatamente isso, né? Ele, em nenhum momento ele feriu o seu dever como cidadão. Não, certo? em nenhum momento ele feriu os deveres como cidadão. Até em momento de discordância com o Estado, se esse elemento de discordância não confere uma discordância com a lei de Deus, você cumpre, como, por exemplo, uma taxação que você considera alta, um imposto, como foi com Pedro. Vá e pague. Então a gente não é chamado a contestar a ordem civil por qualquer motivo. Ele é bem, realmente... A gente é chamado a orar, né? A gente é chamado a orar pelos nossos governantes. E a cumprir com a... E me parece que existe mais ou menos aqui um certo padrão, né? Um certo padrão. Como assim? Por exemplo, nessa questão de perseguição, por exemplo,
Né? Houve situações aqui, e o estudo da nossa lição falou sobre isso, que alguns cristãos foram perseguidos. Certo. Assim como Jesus também foi perseguido. Então Jesus chega a dizer o seguinte, olha, o servo não é maior do que o seu senhor. Não é isso que fala a lição? Sim. Não é maior do que o seu senhor. No entanto, eles perseguiram a mim. E eles vão perseguir vocês também. E me parece que esse padrão, ele sempre foi assim e sempre continuará sendo. Então nós vamos sofrer perseguição no futuro? Com certeza, isso a Bíblia fala. Eu queria muito estar aqui conversando com vocês e trazer só boas notícias. Essa é a realidade. Todo mundo, né? Porque na verdade a gente sabe que Jesus ele é amor, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Não é? E como Deus é justiça, ele vai fazer justiça. Nós estamos vivendo hoje num contexto de grande conflito. Não temos como fechar os olhos para isso. É luta entre o bem e o mal. E nessa luta entre o bem e o mal, Jesus veio a esse mundo nesse contexto e foi perseguido. Né? E ele diz assim, olha, eu fui perseguido porque eu vim do Pai, eu sou do Pai. Eles conhecem meu Pai e me perseguiram por causa dele. E vocês vão ser perseguidos por causa de mim. Ele não falou outra coisa que não fosse exatamente essa realidade. Então, daqui para frente, quanto mais nós estivermos ligados a Deus, mais o mundo vai nos odiar. Jesus falou isso, né? O mundo me odiou, ele me odeia. Odeia também o Pai. E não tenho dúvida disso, ele vai odiar vocês também. Por que ele me odeia? Porque eu não sou daqui. Porque eu não sou daqui. Então, se você não for do mundo, você também será odiado. Exato. E isso não deve fazer com que a gente agora simplesmente fale assim, agora eu quero ficar isolado do mundo, não quero me envolver mais com pessoas que não são da minha fé. Não tem nada a ver com isso. Já ouvi isso, né? O pessoal usa isso como desculpa, não vou sair com ele porque ele não é da igreja. Você vira um eremita e fica afastado de todo mundo. Não é essa a lógica. Jesus ele se misturava com as pessoas, né? Granjeava-lhes a confiança e dizia, vem e me segue. Na verdade, nós temos que estar no mundo. Não adianta, nós estamos vivendo aqui. Porém, nós vamos ser odiados porque muitas vezes vamos fazer aquilo que o mundo não concorda. Sim. E você disse que a gente vai ser perseguido, né? E como ele mesmo falou, ele falou que o Estado, ele é o que tem o poder de forçar, né? A igreja ela não tem poder de forçar. Sim. Então, para a gente ser perseguido, nós precisamos que o Estado seja aquela pessoa que força. Por isso que eu acho que essa lição é tão importante, né? Porque parece que em algum momento, se a gente vai ser perseguido, vai ser o Estado. E o interessante é que você falou uma coisa muito, muito verdadeira. E isso é um sinal. A igreja, ela vai ter o auxílio ou o apoio do Estado em algum momento. Aliás, sempre foi assim. Você pegar Roma apoiava. Quando Roma tomou a decisão, né, de perseguir os cristãos, né, foi em função de uma lei religiosa. Foi em função de uma lei. Tudo é em função de uma lei religiosa. Quando teve a Idade das Trevas, que teve outros cristãos sendo perseguidos, qualquer um tudo que não era motivado fosse católico. Por uma questão religiosa. Por isso é o grande perigo da gente unir a igreja e o Estado. Que é quando a igreja toma prerrogativas que não são dela, acontece esse tipo de problema. Então, assim, a igreja começa a perseguir e ela tem o apoio do Estado. Quando isso acontecer, é um grande sinal. Quando isso acontecer, é um grande sinal. Olha só, que interessante. Eu só queria trazer um detalhe que eu acho muito curioso, quando a gente traz esse elemento da liberdade para cá. Sim. Que, de certa maneira, para mim, assim, tentando pensar de uma maneira livre, parece que liberdade é um conceito que cai no colo da gente nessas últimas décadas do mundo, né? Sim. E eu acho legal que quando você abre Gênesis, né, e faz um olhar atento naquele diálogo com Deus e o ser humano sobre a árvore do bem e o mal, Sim. O que está expresso ali é simplesmente a liberdade de Adão e Eva. E eu acho muito legal porque quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa assim, eu tenho o direito de ir à igreja, eu tenho o direito de louvar a Deus, de tentar levar alguém, né, a falar a palavra de Deus para alguém. Eu penso em direito. No entanto, a gente também pode, na verdade, assim, que eu costumo mais ver a liberdade como simplesmente um fato do ser humano. Não é tão natural pensar assim, mas o Gênesis me traz esse convencimento. Por quê? É como se eu dissesse que a gente tem direito a respirar. Certo. Você achar estranho
A propósito, eu não sei se nem na maior ditadura já existente na história do planeta houve uma lei que permitia alguém respirar. Tamanho é o fato, é gritante, porque é um fato da existência. Você não proíbe alguém de respirar, porque isso é uma liberdade dele. Ou seja, ele é feito para existir assim. Sim. Liberdade não é um direito, é um fato constatado de uma realidade. Então eu sou livre para respirar, porque sem isso eu não vivo. O direito de, por exemplo, não fumar em área que tem crianças, a obrigação, é porque eu estou respeitando a liberdade que as pessoas sem aquilo não vivem. Então eu não posso levar, por exemplo, um ambiente de fumaça para um pulmão que está se desenvolvendo, sem ter a escolha de estar fumando. Certo. Então veja, o direito à liberdade. E é interessante que você fala, não, mas peraí, liberdade é algo inato? É. A Bíblia traz pra gente uma conversa de Deus com Adão em que ele não fala você tem o direito de escolher. Ele só fala a consequência. Se você não comer dessa árvore, o seu direito nato vai ser prejudicado. Da mesma maneira que se você fumar, o seu direito de respirar, a sua liberdade de respirar vai ser limitada e prejudicada. Então, é muito interessante ao pensar nisso, para mim, quando eu vejo esse tema, porque às vezes a gente pensa que o Estado tem que dar o espaço para alguém ser o que ele quer ser como religião. E, na verdade, o que me parece da Bíblia é que Deus faz isso porque é um fato nosso. Adorar a um Deus e conectar com algo que te dá propósito na vida, que a gente chama isso de religião, é um elemento natural do ser humano. O que Deus quer, primeiro do conhecimento, é levar a gente à religião que leva a Ele. Que traz a maior qualidade de vida espiritual e eterna para nós. Caraca, isso torna a cruz um peso muito grande, né? Porque, então, quer dizer que quando Satanás tirou o nosso direito de liberdade, ele tirou a nossa vida, né? Ele tirou essa coisa nata que a gente tem. E Deus só devolveu. Exato. E, na verdade, ele tirou a nossa liberdade. Ele tirou a nossa liberdade. E Deus pagou com um crédito, um cheque pré-datado lá atrás, falou, não, eu vou te dar de novo. E todo mundo que viveu antes da cruz viveu nesse cheque pré-datado que a liberdade seria dada. E ele veio e pagou o preço. Falou, agora vocês podem escolher de novo. Ou comigo, ou sem estar comigo. E aí, nessa perspectiva, é legal também que dá um viés bacana na liberdade. Fala, olha o peso da morte de Jesus na cruz. Ou seja, o peso não foi obrigado, né? Exato. Ele morreu não para eu não ter mais opção de escolhê-lo, para eu continuar tendo a opção de escolhê-lo ou não. Ele não morreu, tipo, eu quero todo mundo aqui de volta. Exato. Não, ele só morreu, tipo assim, eu vou voltar ao que eles sempre foram, que tem a liberdade de escolha. Exato. E o que eu acho importante aqui, gente, nessa lição, é que Jesus ele é maravilhoso, né? Porque em todos os momentos, Jesus, sabendo de tudo aquilo que a gente iria enfrentar, que a gente passaria, né? Ele diz assim, eu tive também aflições, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pelo que a gente percebe é que a perseguição é um modus operandi de Satanás. Ele sempre vai perseguir os cristãos. E aqui nesse caso, esse padrão que persiste, independente de qualquer coisa que for acontecer com a gente, Deus vai estar do nosso lado. Ele vai estar nos apoiando, sendo com o apoio do Estado ou sem o apoio do Estado. Não é? Jesus aqui, ele estava numa coalizão, né? Havia uma coalizão contra Cristo. Sim. Por quê? Porque esta missão do cristianismo é uma missão dele. Ele instituiu a igreja, ele instituiu o cristianismo, ele estabeleceu o seu reino aqui na terra. Então, essa luta, às vezes a gente pensa assim, essa luta, essa coalizão contra Cristo aqui, é uma coalizão contra a minha igreja? Não. É contra a minha pessoa? Também não. É contra os cristãos? Também não. Essa luta é contra Cristo. É contra a justiça de Cristo. Então, a tarefa de nos proteger nessa batalha é de Cristo. Então, independente das circunstâncias que a gente vai viver, Deus, o próprio Cristo, vai estar do nosso lado. Sim. Você vê muito em Jesus, né? Jesus, no momento da cruz, era o momento em que ele mais estava vulnerável. Exato. É o momento em que ele estava mais fisicamente vulnerável, emocionalmente vulnerável e espiritualmente vulnerável. Imagina carregar todos os pecados. E mesmo assim, e ele diz, Pai, onde está? Ele se sentiu sozinho. Mas como você disse, Deus estava lá. Sem dúvida. Deus estava lá. Ellen White fala que quando
parece que é noite ao meio-dia, é por causa que é para esconder a glória de Deus. Sim. Então é exatamente o que você disse. Nós seremos perseguidos. Essa questão de Estado e Igreja se unindo vai ser uma coisa difícil que pode forçar a gente a renunciar a uma fé, forçar a gente a fazer alguma coisa. Seremos levados a falar perante reis, perante governadores. Porém, lá estará Deus em toda a sua glória e o Espírito Santo. Lígia, o que eu vejo assim, nas suas palavras, né, nos comentários que foram feitos aqui, é que mais cedo ou mais tarde, nós devemos demonstrar a nossa fé. Sim. Em Jesus Cristo. Porque o que nós estamos fazendo demais? O que nós estamos fazendo demais? Se a gente estiver obedecendo a Deus quando as coisas todas estão favoráveis a nós. Não é? Quando a gente para pensar nisso, o que eu estou fazendo demais, sendo que tudo está favorecendo? Mas quando as coisas não estão favorecendo, é aí que você prova o ouro. O seu caráter. O seu caráter. Aquilo que realmente você é. Qual é o seu propósito, qual que é o seu foco. Então, quando eu vi aqui na lição essa palavra união, que ela é sugestiva aqui, né? Uhum. Eu pensei o seguinte, união, nós somos todos um em Cristo. Embora você seja da religião do candomblé, ele seja seja um espírita, eu seja um batista, ele seja um católico, nós estamos unidos em Cristo. Todos que somos cristãos temos que estar unidos num propósito, pregar o Evangelho. Sim. Agora, esta união de igreja com o Estado, ela pode comprometer e perverter o cristianismo. Sim. Como nós já vimos em outras situações. E toda a história. E toda a história também. Quando eu vejo aqui a palavra união, eu penso que nós temos que estar unidos em Cristo. E aí nós vamos dar muitos frutos. E não unidos no poder. E não unidos no poder. Porque quando eu estou ligado a Cristo, que é a videira, e nós somos os ramos, nós vamos dar muitos frutos, diz a Bíblia, né? E a árvore que dá mais frutos é a que é a mais apedrejada. Caraca, forte. Então, acho que isso fala muito daquilo que a gente é como cristãos, né? Porque se a gente... uma certa vez eu ouvi um pensamento que dizia assim, Pascoal e Lígia, nós não somos anti-tudo, nós somos o antídoto. Nós não somos piores, nem melhores do que ninguém. Somos apenas diferentes. Então, eu creio que Jesus, quando ele veio aqui, ele era diferente, né? Nossa, muito. Ele vivia uma realidade muito diferente daquilo que era a realidade das pessoas que viviam. Todos esperavam que Jesus fosse estabelecer o seu reino aqui, contra os romanos. No entanto, quando Pilatos esteve diante de Jesus, ele falou, cara, de onde você é? Pilatos disse, né? Você vem de onde? Você é o rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? Por que você está aqui então? O que você está fazendo aqui? Ele falou, você está dizendo que eu sou. E ainda complementou, né? Que nada acontece ali se Deus não der a ordem para que seja feito. Sim. Então Jesus claramente disse que ele era diferente, mas ele não era desse mundo, mas ele estava sujeito, porque ele estava sujeito ao Pai também, ele tinha uma missão a cumprir aqui. Sim, é verdade. Cara, muito bom esse papo. A gente está acabando com o nosso tempo. Eu gostaria de que vocês finalizassem com um comentário, assim, para deixar para os nossos telespectadores se tem uma coisa que você tirou dessa lição, o que foi a coisa mais importante para você, para a sua vida. E pode começar, Pascoal? Olha, esse tema para mim é fascinante, né? E eu finalizaria dizendo que quando eu olho para essa liberdade que Deus quer que a gente viva e que ela vai ser um objeto de restrições e momentos difíceis na vida, na profecia bíblica, eu vejo que a liberdade, me parece que só consegue ser livre se você tem, com relação à sua liberdade, você tem uma capacidade infinita para continuar sendo livre. Então, é muito interessante. Não existe camarada tão rico que tem que fazer uma escolha entre comprar algo ou outro. Então você não é rico o suficiente. Você não é tão rico assim. Mas eu sou bilionário, mas você consegue comprar o mundo inteiro e fazer a sua vontade? Não, então você não é tão rico assim. Então você tem que ter uma fonte infinita para dizer, eu sou completamente livre. É verdade. Para ser completamente livre, você tem que ser completamente abastecido daquela necessidade que você diz que você é livre.
E aí, quando eu olho na liberdade que a Bíblia nos traz, nesse tema que a gente está falando, essa liberdade que Cristo nos traz, só é possível de vê-la se eu tiver aliado à infinitude da natureza e propósito divino. Sem ele, não tem. O meu recurso acaba, minha paciência acaba no trânsito. Meu amor ao próximo acaba na primeira provocação, porque eu não estou ligado àquela fonte infinita que me diz, você é livre, você não precisa responder dessa maneira. Você não precisa odiar a pessoa que é diferente de você. Você não precisa dizer que aquele cara não tem espaço na liberdade religiosa, porque você tem infinitude de recursos, não te acaba. Então, eu vejo que dentro da liberdade que a gente vai enfrentar, a gente tem o amor de muitos esfriará. Para mim, a liberdade é expressa no amor de Cristo. A liberdade é um tema assim, seco, neutro. Por que ele serve? O que eu vejo, uma das maneiras que mais me impacta é para amar. Para amar. E esse amor, claro, tem várias maneiras, né, de ser compreendido. Mas ele só vai existir se eu estiver ligado a essa fonte maravilhosa. Que a despeito da perseguição, as pessoas estão olhando para aquele foco perseguido e falam, quem é você que não está respondendo às provocações? Você está agindo e não reagindo. Não, porque tem uma fonte infinita. Eu sou livre para não escolher a reação que você quer me impor. E eu vou te amar. E eu vou mostrar o amor de Deus até o final. Enfim, é algo que me impacta, né, essa perspectiva. Perfeito. Seja livre. Nossa, seja livre. Maravilha, Amém. bênção. O que eu poderia colocar aqui é que nós estamos vivendo num grande conflito, Lígia, entre o bem e o mal. Né? Embora as pessoas muitas vezes queiram negar isso, né? Mas nós estamos hoje numa batalha. E Jesus está desejoso de que nós possamos ser dele. Aliás, nós já somos dele, né? Sim. A gente pode dizer assim, olha, eu não quero te servir, eu não quero estar contigo, eu não quero fazer a tua vontade. Me dê o direito de viver, Senhor. A gente pode até dizer isso através das nossas atitudes, né? Mas isso envolve uma triste verdade e um grande engano. A verdade é que realmente eu posso dizer que eu quero fazer o que eu quiser e posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não é? O engano é pensar que por isso a vida me pertence. Todos nós pertencemos a Deus. Mas nós podemos aceitar essa filiação ou não. E a maior prova de que Deus nos ama é o fato de que nós podemos rejeitá-lo e isso não vai mudar o amor dele para conosco. Então o que eu coloco é o seguinte, nós estamos numa grande batalha entre o bem e o mal e duas forças estão lutando pela nossa própria vida e existência. E nós temos que tomar uma decisão. Não é? E nós temos que seguir a Cristo. Essa é a mensagem que eu deixaria. A igreja estando caminhando no seu trilho como deveria ou não, eu não posso perder o meu relacionamento com Cristo. Eu posso não estar bem com o Estado, mas eu nunca posso não estar bem com Jesus. Porque o meu reino não está aqui. O meu reino ainda, já está, mas ainda não, como diz aquela profecia, né? Hoje eu posso desfrutar do céu aqui, não plenamente. Claro. Mas quando Jesus voltar, aí será algo pleno. É muito bom, pastor. Bom, então vamos acabando por mais um podcast dessa vez. Essa foi a lição 6. Muito obrigada por tudo. Eu acho que foi uma conversa muito rica, principalmente essa questão de escolher Jesus, essa questão da liberdade verdadeira e plena em você mesmo. Vamos buscar. Amém. E vamos terminar com uma oração, então? Oremos? Querido e bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque você veio aqui, você morreu por nós e você nos deu esta liberdade. Nós sabemos que a sua vida foi difícil aqui no reino, porque você não foi deste mundo. Então, por favor, Senhor, faça com que nós possamos não ser deste mundo. Faça com que nós possamos entender tudo que você passou, entender essa verdade e nos proclamarmos realmente filhos de Deus. Amém. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada a todos e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau. E se inscreve no canal e, é claro, no nosso Instagram também, Porão Jovem.